Olá, pessoal. Então, nós finalizamos a unidade 1 do livro do segundo bimestre e na aula de hoje nós vamos fazer algumas atividades do livro, da unidade 1 com vocês, tá bom? Então, você separa logo o seu material, pega o seu livro e acompanha aqui as atividades, tá? Bem no início do capítulo, lá na página 270, nós temos um jogo rápido, né? Diz o seguinte: depois de ler o texto e observar a imagem anterior, responda as seguintes questões. Letra A. De que tipo de material são compostos os seguintes elementos que aparecem nas fotos? Prédios, carros, roupas das pessoas, cones de marcação na avenida, postes, torres de transmissão. Então, ele pede para a gente observar a imagem e dizer de que são feitas essas coisas, né? Aí a sugestão de resposta, né, para vocês é que, por exemplo, os prédios são feitos de metal, concreto, certo? Então, ferro, cimento, tijolos, tinta. Os carros são feitos de metal, partes também são feitas de plástico, outras partes são feitas de vidro. As roupas das pessoas pode ser feito, sei lá, de algodão, de poliéster, etc. Os cones de marcação são feitos de plástico, os postes são feitos de alumínio e ferro, concreto e etc. Aí na letra B ele pergunta: o ar é invisível a olho nu, mas é formado por matéria. Qual é a composição do ar? Nós estudamos lá no sexto, sétimo ano que o ar atmosférico ele é composto por vários gases. Dentre eles nós temos em maior quantidade o nitrogênio, também temos a presença do oxigênio, do gás carbônico, do vapor d'água, alguns gases nobres e etc. Certo? Além disso, né, nós temos as nuvens que são compostas por vapor de água, né, ou aliás, gotículas de água suspensas no ar. Então nós temos aí, portanto, que o ar é composto por uma mistura de gases, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, dentre outros. A letra C ele pergunta: existem outros elementos na imagem ou que podemos observar ao nosso redor que não sejam feitos de matéria? Então, quando a gente começou a nossa discussão sobre a composição das coisas que nos rodeia, né, eu disse para vocês que tudo no universo é uma manifestação de matéria ou de energia, né, e algumas são uma mistura dos dois, matéria e energia. Então, sim, existem algumas coisas ao nosso redor que são compostos não por matéria. Se você pensar a luz do sol, ela não é composta por matéria. O som, ele não é composto por matéria. A energia elétrica não é composta por matéria. São manifestações de energia, certo? Então, existem, portanto, alguns elementos nessa imagem que não são compostos por matéria. A luz solar, a energia elétrica, enfim. Bom, lá na página... Vamos descer aqui. Pronto. Na página 284, nós temos outro jogo rápido. Esse jogo rápido é com relação a algumas, vamos dizer assim, algumas propriedades dos átomos, né? Algumas características dos átomos. Nós temos aí a letra A. Letra A não. Primeira questão. Os diversos isótopos de um elemento químico diferem entre si pelo. Então, isótopos, você já deve lembrar que isótopos são átomos que são do mesmo elemento químico e que possuem o mesmo número atômico. Obrigatoriamente, para pertencer ao mesmo elemento químico, ele tem que ter o mesmo número atômico e, portanto, são isótopos. Os isótopos, embora pertençam ao mesmo elemento químico e tenham o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, eles têm diferente número de massa. Ah, tia, tá. Mas nas alternativas não tem número de massa. Realmente, não tem número de massa. Mas, e o número de massa?
nada mais é do que a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Se existem, por exemplo, dois isótopos X e Y que têm o mesmo número atômico, por exemplo, 10, mas um tem 20 e o outro tem 21 de número de massa, o que é que eles têm de diferente? É o número de nêutrons, certo? Então, o que vai diferenciar os isótopos, portanto, além do seu número de massa, é o seu número de nêutrons, já que o número de prótons é igual. Portanto, é a letra B, tá bom? Da primeira questão do jogo rápido, da página 284. A segunda questão diz o seguinte: quantos nêutrons apresenta o isótopo do césio de número de massa 137? Então, a gente teria que olhar primeiro qual é o número atômico do césio. Vou aqui procurar uma tabela para mostrar para você. Então, nós temos aqui na tabela periódica, né, que o césio ele tem número atômico 55, certo? 55. Então, gente, o césio, CS, ele tem o número atômico, que é o Z, igual a 55, certo? E na questão ele diz que o número de massa do césio é 137, certo? 137. E ele quer saber o número de nêutrons. Então, ele deu o número de massa, a gente olhou na tabela periódica seu número atômico e ele quer saber o número de nêutrons, né? Eu disse para vocês, toda e qualquer questão de cálculo, você deve primeiro coletar os dados da questão e descobrir o que ele quer saber. Pois bem, agora que nós sabemos disso, nós vamos utilizar a fórmula de número de massa. O número de massa, que é o A, é igual ao número de prótons, que é o Z, que é o mesmo número atômico, mais o número de nêutrons. Isso é o número de massa. O número de massa ele deu o valor, né, que é 137. Então, nós temos aqui 137 é igual a número atômico, a gente pesquisou na tabela, é 55, mais o número de nêutrons. Eu vou só inverter os dois membros. Então, vou colocar esse daqui para cá, 55 mais N, e vou passar esse daqui para o outro lado, igual a 137, certo? Então, 55 mais N igual a 137. Eu tenho que isolar o N, né? Então, o N é igual a 137 menos 55. Portanto, N vai ser igual a 82, certo? Essa é a resposta, N igual a 82, portanto, letra C, tá bom? A terceira, nós temos o seguinte: o que identifica o átomo de um determinado elemento químico e o diferencia de todos os outros? Então, o que determina que um átomo pertence a um determinado elemento químico é o seu número de prótons, que é nada mais é do que o número atômico, que é o Z. O Z, que é o número atômico, que indica o número de prótons que esse elemento químico tem, é o que determina que ele pertence a um determinado elemento químico, certo? Então, portanto, número atômico, letra C, tá bom? Agora nós estamos aqui no Atividades, lá na página 285 do livro de vocês. Nós temos aqui, de início, uma questão que ela diz o seguinte: primeira, a matéria é tudo que podemos ver e tocar. Essa definição está correta? Justifique. Bem, nem toda matéria nós somos possíveis, né, de tocar e ver, né, com os nossos sentidos. Um exemplo é o ar. Nós já fizemos um experimento demonstrando que o ar é constituído por matéria, que foi aquele experimento do lápis com o balão. Pois é, nós comprovamos com aquele experimento, portanto, que o ar é constituído por matéria. Mas o ar, né, a gente não consegue nem ver e nem tocar, certo? Portanto, não, essa definição não está correta, porque geralmente a matéria no estado gasoso, ela não se encaixa muito bem nessa definição de ver e tocar, certo? Nem sempre é possível nós vermos
e nem tocarmos a matéria em seu estado gasoso, como é o caso do ar, tá bom? Então, a segunda questão é bem facinha, eu vou pular, tá? Eu vou fazer a terceira questão. A segunda, portanto, você tenta fazer em casa. Qual desses materiais apresenta maior densidade? 1 kg de algodão, 1 kg de chumbo. Justifique. Gente, apesar de ter a mesma massa, né, 1 kg algodão e 1 kg de chumbo, quem é que vai ter maior densidade? É aquele que ocupar menor volume. Se você pensar 1 kg de algodão, né, algodão é bem, vamos dizer assim, leve, né, é bem leve. Para eu conseguir colocar 1 kg de algodão, eu vou ter que ter um volume bem grande. Já 1 kg de chumbo não, é um volume bem pequeno. Quer dizer, portanto, que o que tem maior densidade é o chumbo, tá? Ele é mais denso, né? Porque a mesma massa ocupa um volume menor, tá bom? Então, a terceira questão, quem é mais denso é o chumbo, porque 1 kg de chumbo, ele ocupa um volume menor do que 1 kg de algodão, tá bom? A quarta questão também é bem facinha, né? Mas vamos lá, eu vou responder com vocês. Os crescimentos populacional e urbano foram fatores que contribuíram para o aumento do consumo energético. Considerando as modalidades de energia, relacione corretamente as colunas a seguir. Nós temos aqui do lado esquerdo energia elétrica, energia térmica e energia luminosa. Do outro lado nós temos uma lanterna acesa, alimento assando no forno e redes de alta tensão. Então, dessas três, lanterna, um alimento no forno e rede de alta tensão, qual vocês acham que está relacionado à energia elétrica? As redes de alta tensão, né? Então, portanto, energia elétrica está relacionado a redes de alta tensão. Energia térmica está no alimento assando no forno. E a energia luminosa na lanterna acesa. Portanto, a correlação aqui ficaria energia elétrica aqui, A, energia térmica aqui, né? B, e energia luminosa aqui, ó, C, certo? Seria essa a correlação, CBA, portanto. A quinta questão diz o seguinte, analise as afirmativas a seguir e assinale V verdadeiro ou F falso. A letra A diz o seguinte, o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Ok. O átomo seria uma esfera homogênea, ok. Maciça, ok. E indivisível, ok. Portanto, aqui, ó, verdadeiro. Letra B. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como pudim de passas. Não, né? O modelo de Rutherford é o do sistema solar. Então, aqui já está falso, né? O modelo atômico de Thomson, também chamado de sistema solar, ele inverteu, né, a definição. Na verdade, o Thomson é que é o do pudim de passas, desculpa. Portanto, falso também. Então, V, FF. A sexta questão. Sobre os conceitos atômicos, responda. Letra A. Um átomo tem número de massa 31 e 16 nêutrons. Qual o seu número de elétrons? Olha, meu Deus, tia, e agora? Ele deu o número de massa, A é igual a 31. E deu o número de nêutrons, que é igual a 16. E quer saber o número de elétrons. Lembre-se sempre que num átomo nêutron, o número de elétrons ele é obrigatoriamente igual ao número de prótons, porque o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Portanto, ele quer também saber o número de prótons. Como que eu vou saber isso, tia? Lembra da fórmula para calcular o número de massa. A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O A é igual a 31, o P é o que eu quero saber, e o N ele deu 16. O P, portanto, aqui vai ser igual a 15, certo? Que é o número de prótons. Como o número de prótons é igual ao número de elétrons, o número de elétrons também vai ser igual a 15, certo? Resposta da letra A. Na letra B e a C a gente responde no próximo vídeo.